Increasing and the mark students achieving Spanish test. Ok. Então, tá dizendo mais ou menos o seguinte: quanto mais estuda, mais nota tira. É. Né? Basicamente isso. One of the points is outlier. Write down the coordinates of the outlier. E aí, sabe me dizer quais são as coordenadas do outlier? Sim, 4 e 10. Exatamente, esse ponto aqui, né? É. Isso, muito bem. O que mais nós temos? For all the other points, draw the line of best fit. E aí? Qual é a line que best fit aqui? Essa linha aí que eu desenhei, eu Nota acho. 10. Describe the correlation. The more hours spent revising, the higher gets the mark for the Spanish test. Perfeito. A different student revised for 9 hours. Stem the mark the students got. Hã? O que é isso aqui? Não entendi essa Around. palavra. Aproximadamente Around. 65. Só que eu não entendi por que é 65. Porque o 9 tá aqui. Daí, se você for aqui, Ah. na line não parece que ele vai estar aqui nesse ponto? E não Uhum. seria o 65 aqui? Sim. Só isso. Só fazer a comparação com a linha, beleza? Beleza. Beleza. Que mais? Que mais? The Spanish test was marked out of 100. Lúcia 6. I can see from the graph that had revised for 18 hours. I would have got full marks. Comente on what, Lúcia 6. De acordo com o gráfico, quanto mais você estuda, maior é a marca. Então, o que ela está falando pode ser verdade. É verdade. Acontece que não dá para garantir, né? Porque é só um scatter Uhum. plot, tipo é uma aproximação, certo? Uhum. Nós podemos ter assim uma ideia de que vai ser isso, né? Mas não dá para garantir. Uhum. Muito bem, mas espera-se que seja isso. Quanto mais estuda, mais nota tira. O comprimento, Esse eu não entendi. não entendeu? Não. Comprimento L de uma linha média de 13 centímetros, correct to the nearest. Hã? Não entendi o inglês aqui. Deixa eu ver. Então, tem uma linha, mede 13 centímetros, só que isso é pro nearest centimeter, então, tipo, aproximadamente 13 centímetros. Daí você tem que escrever os valores possíveis para essa linha. Certo. Eu acho que ele está falando aqui de um modo bem direto e mal explicado do conceito de erro, né? Porque quando você faz uma medida, você não tem certeza do valor da medida. É. Você vai até a precisão que o instrumento te dá. Tem Uhum. réguas que são centimetradas, tem réguas que são milimetradas, né? Vai depender ali, se for uma milimetrada, você tem mais precisão, certo? Uhum. Bem, e acontece que se for uma régua centimetrada, então a precisão é meio centímetro. Se fosse milimetrada, seria meio milímetro, e assim vai. Uhum. Então, como ele está falando ali, nearest centimeter, isso, a princípio, aqui nesse inglês meio britânico, acho que está falando sobre a precisão do instrumento de medida, beleza? Uhum. Então, por isso que vai ser meio centímetro para mais ou para menos. Ah, Ok? beleza. Uhum. Se tivesse uma régua aqui, eu te mostrava. Mas a ideia é mais ou menos essa, tá bom? Tá bom. É porque imagina, ó, vou fazer um desenho extremamente grosseiro, tá? Tá. Imagina aqui que tu tem uma régua, né? Então aqui são centímetros. 1, 2, 3, 4 e assim vai. E daí você está medindo um negócio para aqui. Você não tem como dizer exatamente qual é o valor. Não. Então você vai dizer, né, uma coisa meio aproximada. Você pode dizer que é bem, eu diria que é um 3 aqui, né? Só Uhum. que esse 3 é um chute, né? Então tu vai ter que dizer que isso aqui está entre, sei lá, 1 e 2, né? É. Ou melhor dizendo, 1 e 1,5, alguma coisa assim, certo? Sim. Então, tá bom, é esse tipo de coisa, precisão de medidas, ok? Tá Vai bom. ser sempre de meio em meio.
Então tá bom. Então vamos ver esse diagram. Mostra a parte de uma parede na forma de um trapézio. Karen is going to cover this part of the wall with tiles. Each rectangular tile is 15 centímetros per... Poxa, que pequeno. Tiles are sold in packs. There are 9 tiles in each pack. Karen divides the area of the wall by the area of a tile to work out an estimate for the number of tiles needs to buy. Bem, basicamente, tu tens que dividir a área do objeto, que é a área do trapézio, pela área de cada tile, né? Uhum. Você já achou a área do objeto, do nosso trapézio? Eu fiz isso aqui, eu, tipo, fiz com outras pessoas. Bem, Então, você não sabe a equação da área do trapézio, então é isso que você está querendo me dizer. é. Mas eu Bem, você fiz. não precisa saber a área de um trapézio. Esse é o trick aqui. Você sabe a área de um retângulo e de um triângulo, né? Sim. Pronto. Então tem como você encontrar sem fazer a área do trapézio. Vai lá, sem olhar o que os teus coleguinhas fizeram, tente encontrar a área desse retângulo e desse triângulo e depois some elas, ok? Uhum. Eu não lembro como faz. Não sabe fazer a área de um retângulo? Eu não lembro como faz. Não lembra de base vezes altura? Mas é diferente? Não, não é. Eu tô falando de um retângulo. Base vezes altura é sempre... A área do retângulo é sempre base vezes altura, independente da Ah, situação. tá bom. Então você sabe a base, 0,8, e a altura, né? É que, 2,7. é que o Ou dois. melhor, 1,8, né? É. Isso. E o triângulo daí? Base vezes altura dividido por 2. Tá. Tá, então a área do retângulo é 1,44? 44. Você fez 1,8 vezes 0,8, deu isso? Sim. I don't know. Não? Não sei, na realidade. Na realidade, eu não sei. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. 1,8 vezes 0,8. 1,44. E a área do triângulo é 0,36,36. 0,36? É. Ok. E a soma delas dá quanto? Uhum. Acho que vai dar 1,80. É. 1,8. Então, a área total, vamos dizer assim. 1,8, Uhum. esquece da unidade. E agora, o que mais nós temos aqui, minha amiga? A gente quer saber a quantidade de tiles, né? E É. cada tile, vamos colocar assim. Tile é toalha? Tile é tipo azulejo. Ah. E, bem, cada um tem 15 por 7,5. Então você pode, e são retangulares, então você pode fazer 15 vezes 7,5 aí. Uhum. Tá, mas isso tá estranho, né? Desculpa. Tile. 112,5. Ah, tá, desculpa. Sorry. Eu falei uma besteira. Aqui não é centímetros, é metros. Ah, Porque aqui é metro e aqui é metro. Então, como é que vai dar centímetro do nada, saca? uhum. É metro. E agora a gente vai obter a área do tile em centímetros quadrados. Então, quando você chegar nessa informação, você me fale. 112,5. 112,5 centímetros quadrados.
Mas veja, fazer uma conta com metros quadrados e centímetros quadrados não é legal. Então eu vou te dar uma dica para essa situação, tá bom? Grava o que eu vou falar agora, muito importante, Jorge. Tá. Sempre que você tiver algo em metros, passa tudo para metros, passa tudo para a mesma unidade antes da conta. Tá. Antes de fazer a conta da área, que era o melhor dizer, ok? Uhum. Portanto, isso aqui está em centímetro aqui também, passa primeiro esses caras para metro. E depois encontra a área em metros quadrados. Então, eu acredito que você saiba que para passar de centímetros para metros, você tem que dividir por 100, não é mesmo? Sim. Então, quando você fizer essas divisões, fazer a área, me fala. É 1,125 metros quadrados. Ok. 1,125 É, metros quadrados. Mas como é que um negócio de 15 centímetros por outro de 7,5 centímetros vai dar 1 metro quadrado? É muita coisa. Não tá certo isso, tá? Quanto que é 15 centímetros em metros? Me fala aí. é 0,15. Maravilha. 0,15. Isso aqui é área total. Poxa, total e aqui tile, né? Pô, é sempre as letras iguais, cara. Parece que eles fazem pra me incomodar. Sempre, sempre, tu não tá ligado. Toda aula é isso. Acho que é uma paranoia aqui que tá rolando aqui na minha cabeça. Tem 26 letras e são sempre iguais os índices. E quanto que é 7,5 dividido por 100, me fala. 0,075. Pronto, então tu tens que fazer essa multiplicação. Uhum. Não vai dar aquele númerozão que você falou. Faz aí a multiplicação e me diz quanto é que dá. 0,01125. Agora me diz, por que tu errou? É, eu acho que eu troquei a vírgula e o ponto, sabe? Ele achou que era 1000. Ah, cuidado com isso, né? A calculadora tem disso. Calculadora que aceita vírgula como, né, É. decimais, outras não. Muito bem, então cada carinha, cada tile tem essa medida, o nosso trapézio tem essa. Como é que Uhum. você faz agora, tendo essa medida e essa, para descobrir quantos tiles você vai usar? Você faz. Divide? Exato, faça a divisão aí, por favor. Então é 1,8 dividido por 0,1125. Exato. Deu 16. 16. Então a quantidade vai ser isso que você acabou de falar. Opa, essa divisãozinha, que vai dar 16 tiles. Viu? Você fez sozinho, meu. Precisa dos teus colegas aí. Muito bem. Eu não entendi o jeito que eles fizeram muito. Vamos ver o que eles fizeram. Eles encontraram aqui a mesma área que tu. É, mas aí deu 17,67. Hum, talvez a área do trapézio tá mal. Ah, tá igual. Tá igual. Sei lá. É. Acho que foi alguém errou. Ou tu ou eles. Eu acho que eles. Porque o teu Ah, é deu porque inteiro. eu não pus de centímetro para metro, sabe? Não, Daí mas deu agora tu ali fez isso. 60. Daí não sei por que dividiu por 9. Ah, por 9 porque tem Simplificou, né? 9. Tem 9 azulejinho por pacote. Isso. Ah, não sei. Deu 18. Ah, mas 1, mas essa divisão não deu 16? Então a resposta é 16. Pronto. É. Então, eles estão viajando. Muito bem. Karen Você não entendi também. falou para você comprar 10 mais, 10% a mais.
Comprando 10% a mais, irá afetar o número de tiles que ela precisa para comprar. Ela assume que ela precisa comprar 10%. Nossa, mas que coisa mais redundante. This current assumption correct? Ah. É que tem os pack of tiles e a quantidade de tiles, né? É. Então calma aí. Não tinha percebido isso. There are 9 tiles each pack. Tu quer saber a quantidade de packs. Uhum. Tá, mas eu acho que tu falou alguma coisa errada pra mim, meu. É? Acho que você falou alguma coisa errada pra mim que não é 16 ali. Aquela conta não dá 16. 1,8 dividido por 0,1. 0,125. 900? Ah, mas também eu escrevi errado, né? Ah, tá muito quente aqui em Portugal, eu tô meio burro. Aqui tá frio. Que inveja. Saio do Brasil pra não passar calor. Dá 16 a conta mesmo. Será que o 0,15 vezes 0,075 tá errado? Não, porque olha ali embaixo os números estão iguais. Na conta que eu fiz na aula. Tá errado. Tá errado? 0,15 vezes 0,075 não é isso aqui, tá? Uhum. Não. Mas é praticamente a mesma coisa, porque tem 0,0, Tem mais um zero. Ah, vai tá. dar 160, certo? Eu fiz algo errado, então. Agora, você simplesmente esqueceu do zero aqui, só isso. Nada demais. Ok? Uhum. Então dá 160. O Daí que número aparece 160 dividido por próximo. 9, porque cada pacote tem 9. Ah, tá. Ok? Ok. Então, se cada pacote tem 9, você vai precisar de 17,7 pacotes. É. Isso Isso. aqui não dá. Ela compra 18. Isso. Agora ele está perguntando aqui, 10 mais tiles. Daí, ela está pensando em comprar 10% a mais de pacotes. Vamos pensar assim. Não, mais. Ah, é, mais pacotes. Vamos pensar assim. A quantidade de tiles é 9 vezes a quantidade de pacotes, certo? Uhum. E você quer 10% a mais de tiles, certo? Certo. Então você quer 1,1 tiles. Se você multiplicou por 1,1 do lado esquerdo, tem que multiplicar do lado direito também. Uhum. Matemática básica, certo? Certo. Agora, esse 1,1 você pode multiplicar direto na quantidade de pacotes. Ou seja, se tu quer comprar 1,1, se tu quer comprar 10% de tiles a mais, é a mesma coisa que comprar 10% de pacotes a mais. Hum, Ok? Foi o que teus amigos concluíram, né? sim. Direto você percebe isso. Direto. É. É porque, ó, vamos fazer. Também ficar escrevendo dentro de PDF é complicado, mas você vai ter aqui 1,1 que multiplica o P, ou seja, 10% a mais de pacotes. Uhum. E dentro desses 10% a mais de pacote, na verdade, dessa quantidade de pacotes que tu vai comprar, tu multiplica por 9 para ter a quantidade de tiles que vem em cada um, certo? Uhum. Certo. Muito bem. Isso aí. Vamos continuando, então. E aí, sabe simplificar essas coisinhas? Esse aí eu nunca tinha feito isso antes, Nunca né? fez regras de potência? Não. Pelo Ah, menos eu não lembro. sério? Pô, isso aí é bem problemático, tá? Uhum. Bem problemático. Mas é bem estranho também, tu não ter feito, hein? Tu já faz o ensino aqui na Europa há quanto tempo? Desde setembro do ano Ah, tá. passado. Então não é tão estranho. É um assunto de oitavo ano, nono ano. Bem, no Brasil também os professores pegam bem esse assunto. De modo geral, você precisa saber as regras de potência. Uhum. Então, você tem que ter uma tabela de regras de potência. Deixa eu mandar uma tabela. Só um segundinho. Aqui ia ser boa.
Muito buena. Ó, se tu decorar todas essas, você não precisa de mais nada nesse assunto. Pode ficar bem tranquilo. Não é nada demais, percebeu? Eu te Sim. mandei no WhatsApp, eu te mandei no WhatsApp. Uhum, Não tem nada demais, é só tu decorar essas regrinhas. Decorou essas regrinhas, sabe fazer qualquer problema desse estilo. uhum, Okidoki, okidoki. Muito bem. Então, o que tá rolando aqui? Nesse problema, tá rolando a regra 3 lá. Olha lá a regra 3. Tá no sim. teu celular. Aquela regra 3 a gente gosta de falar assim no Brasil, ó. Potência de potência multiplicam-se as potências. A gente fala isso. Uhum, Então, por isso que ficou 6. uhum, Eu tenho uma potência de potência. E no outro caso lá, você tem bases iguais. uhum. Na bases iguais, a gente soma ou subtrai o expoente. Subtrai se for divisão, que é o caso aqui. Ok? Ok. Esse factorize aí, sabe fazer? Sim. Ah, isso aí você sabe, então. Como é que faz? Bom, você pega ali. Bom, eu não sei fazer muito bem, mas. Sim, para não muito rápido. Calma, você sabe sim, sabe fazer Bhaskara? Ah, sim. Então faça a Bhaskara aí, por favor. Faça a Bhaskara dessa equação de segundo grau ali. Tá bom. Sabe que Bhaskara é só no Brasil que falam, né? Aqui em É, Portugal falam, na Espanha também. Quadratic Formula, né? é. Então faça a Quadratic Formula. Ah, acabei. Mas já? Quanto é que deu as raízes? 1 e -4. Hum, isso aí não queria, não, vamos dizer assim, não é algo semelhante ao que está aparecendo aqui neste problema, Sim, mas aí é -1 e 4. mas é por causa do seguinte: toda vez que você tem um polinômio, ele pode ser reescrito como x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Então, como as tuas raízes foram 1, né? Então, x Uhum. menos 1. Como a tua outra raiz foi -4, x menos -4. Menos com menos dá mais. Ah, sim. Percebeu? Percebi. Então é assim que fatoriza, ok? Uhum.
fatoriza, tô que nem americano falando já. Uhum. Fatora. A gente fala fatora, beleza? Fator. Português bem falado. Muito bem. E aí? Este probleminha aí. Esse. Não sei. Tá falando de um compound interest. Então tem É. uma equação. Só que tem que decorar a equaçãozinha, tá? A equaçãozinha é o seguinte. Opa, fiz caquinha. Não fiz, não fiz. A equaçãozinha é o seguinte, ó. Montante, que é a quantidade de dinheiro, vai ser igual a capital inicial, que multiplica. Ou melhor, falei besteira. Juros. É juros? Não, Não putz. sei. Não, eu tô tentando lembrar aqui, desculpa. Montante, é montante. Igual capital inicial, mais a taxa elevado ao tempo. Essa é uma equação exponencial para encontrar o dinheiro que você vai receber de um investimento de juros composto. Juros composto é juros em cima de juros, beleza? Eu nunca vi essa equação antes. É. Mas ela não tem segredo, tá? Relaxa. Aham. Vamos ver cada elemento aqui. Por exemplo, ele está falando 3%, certo? Uhum. Então esse é o I. O I é 3%. Só que a gente coloca lá na equação 0,03. Sempre em número normal, nunca em porcentagem, beleza? Beleza. Que mais? Depois de 2 anos, então o tempo é 2. Que mais? O valor do investimento era. Então, ele ganhou dinheiro. É o que acontece quando a gente empresta dinheiro. A gente recebe com juros. Uhum. Então, esse é o montante, é o quanto ele recebeu depois de um tempo. Montante é a palavra para isso. Ok? Ok. E agora, você tem esse cara, você tem esse cara, você tem esse cara. Opa, desculpa. Você não tem o C. Você tem esse cara, você tem esse e esse. E agora você pode, jogando os valores na equação, encontrar o C, ok? Uhum. Então você pode fazer isso. Tá. É... Não sei se tá certo. É? Hum. Quanto é Mas deu
2.651,1891. 2000, quantos? 2.651. Não tem condição que depois de 2 anos ganhando 3% ao mês composto, ou seja, 3% do 3% tinha ganhado antes, do 3% tinha ganhado antes, tu ganhou menos, tu tá com menos, tu tá só com R$ 1 a mais. Não tem condição, uma libra a mais. Com certeza alguma coisa você errou, beleza? Uhum. Bem, deixa eu. Quer que eu te mande? Não, 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 eu sei fazer, você que errou. Deixa eu colocar aqui para eu fazer. Ah, tu quer me mandar a tua conta, né? Isso que tu quis dizer. Ah, tá. Bem, por hora, unnecessary. Deixa eu fazer. Ok? O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter o 2.652, 5 igual ao C que eu estou procurando, 1 mais I, ou seja, 1,03 elevado aos 2 ao quadrado. Não é mais um? Um mais. 1 mais 0,03, certo? Ah, tá, tá. Portugal Things, só um segundo. Sorry. Vamos terminar isso aqui. Tu tem que usar a calculadora, ok? Uhum. Se tu quer achar o valor do C, é só isolar o C, certo? Certo. Quanto que é 1,03 ao quadrado? 1,0609. Então vai ficar esse cara aqui dividido por isso que tu acabou de falar. Uhum. 1,0 o quê mesmo? 0609. Não é menos, é dividido. Esse foi teu erro, percebeu? Ah, sim. Ah, Então, sim, isso mesmo. só isso. Então faça a divisão aí, por favor. Tá bom. Deu 2.500. Aí, ó, parece melhor, né? É. O cara colocou 2.500 e depois de 2 anos
com o dinheiro parado, com o risco de ser roubado, com o risco de dar um problemão, com o risco de alguém morrer, ele ganhou só 150 euros. Fala sério. Isso não é investimento. Acho que tu concorda comigo. Não precisa ter idade para perceber isso. Não é mesmo? É. Então, você que é uma novinha, eu daria uma super dica para você. Leia sobre Bitcoin enquanto é tempo. Você é nova, tenho certeza que no futuro você vai aproveitar muito bem o dinheiro que fazer com o Bitcoin. Né? Tipo, imagina se tu tem 13, 14, 15 anos, né? Daqui a 40 anos, né? Se tu, tipo, coloca R$ 100 em Bitcoin hoje, imagina quanto pode estar daqui a 40 anos. É. O meu irmão, acho que faz essas coisas. Se o teu irmão compra só Bitcoin, eu tenho muito respeito por ele. Agora, se ele compra outras coisas, não vale a pena. Mas ele é um cara esperto, tenho certeza que ele compra só Bitcoin. Todo o resto é É. furada. Escuta o teu professor. Daqui a 40 anos tu vai lembrar dessa conversa quando o Bitcoin estiver valendo US$ 1 trilhão. Aí tu vai falar assim, poxa, eu devia ter escutado o professor aquele dia. Tá bom? Vamos para a próxima. Ele quer que você escreva essa parada aí de uma outra Esse, forma. esse aí eu nunca ouvi falar disso aí. Uma outra forma de escrever equação. Eu vou te dizer, essa é a vertex form, ok? Então tem que encontrar o vértice. Essa é a minha dica. Isso eu nunca fiz antes. Bem, eu vou te mostrar aqui, ok? Uhum. Então você vai ter que fazer essas duas coisas. Encontrar o x vértice e o y vértice. Tu vai ver que esses números vão aparecer de novo naquela equação ali na resposta. Então, né, faça o x vértice e o y vértice que nem eu mostrei aqui, beleza? Uhum. Certo. Olha, devido a esse probleminha que deu aqui, eu vou ter que me ausentar por 5 minutinhos, tá bom? Tá bom.
E aí, conseguiu? Conseguiu encontrar o x-vértice e o y-vértice? Sim, só que eu não sei o que é esse triângulo ali. É o delta, mesmo delta da Bhaskara. É o C? Não, o delta. Primeira parte da Bhaskara lá. Não é delta igual a menos p quadrado. Ah, tá. É isso aí. Eu não fiz essa parte, então. Eu fiz o primeiro, que deu -1. O x vértice. Bem, agora você sabe encontrar o delta, né? Passa aí Uhum. a conta do triângulo, então. O delta é, tipo, a parte... Só a raiz quadrada? E o número? Certo? Ah, tá. É o... Deu -9. Opa! Então tá aqui o -9 e tá aqui o x-vértice. Ah, Então essa é a vértice form. Você simplesmente bate o olho e é uma forma de escrever a equação que envolve o x-vértice e o y-vértice, beleza? uhum, Maravilha. Então é isso. Muitas coisas interessantes aí, né? uhum. Então tá bom. Tá É, bom. a gente tem que marcar um horário também pra semana que vem, né? O horário para a semana que vem é o horário que a gente sempre tem, que é esse. A menos Tá. que tu queira fazer mais alguma hora, eu tenho terça-feira de manhã livre, mas não me parece ser o tipo de horário que é bom para ti, porque tu tem aula. É. A gente pode dar uma olhadinha, tá bom? A gente Uhum. dá uma olhadinha e vê no É que que dá. quantas... O meu pai, ele não marcou algumas aulas, assim? Sim, teu pai passou um pacote, a gente vai ter umas 10 aulas aí. Mas É. por hora, o horário fixo é esse, ok? Uhum. Então tá bom. Então tá bom, tchau, tchau! Tchau.